Oi, povo de Deus, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Peço desde já que você fique até o final, porque é certo que esse conteúdo será de autoajuda. De repente não para você, mas para alguém que você conhece. Sendo assim, dessa forma eu peço que você compartilhe esse vídeo, envie um link para um amigo, para uma pessoa que você tem visto, não porque você vê a vida dela, mas você tem observado que ela necessita e que esse vídeo é de alta ajuda, que esse conteúdo aqui vai ser um conteúdo que vai ajudar ela, porque nós humanos vivemos aqui na Terra e temos as nossas fraquezas e as nossas debilidades. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, fraquezas e debilidade. E a palavra de Deus lá no livro de Tiago 4:7, se você quiser abrir comigo, eu espero, você pode voltar o vídeo depois, tá bom? E abrir para que então eu não tenho que esperar você abrir a Bíblia. É um vídeo gravado, né? Não é ao vivo isso. É o seguinte, a palavra de Deus vai falar o seguinte, em Tiago 4:7 está escrito o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Vou repetir: sujeitai-vos a Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me sujeitar a Deus, ser sujeito às ordenanças de Deus, tá? Eu colocar a minha vida sobre a direção de Deus, sujeito a Ele, ou seja, Ele como responsável pela minha vida. Porque quando a gente entrega, você que é um novo convertido, de repente está me ouvindo e é um novo convertido, nós temos que nos sujeitar a Deus, entregar a minha vida, a sua vida ao Senhor Jesus, para que então Ele possa, da maneira dele, cuidar como deve se cuidar da vida de um ser humano, porque nem eu e nem você temos essa capacidade de cuidarmos de nós mesmos, se não for pela misericórdia de Deus e pelo cuidado que Ele tem em cada um de nós. A gente pode cair, a gente pode tombar, a gente pode naufragar na fé. Temos que vigiar, lógico, temos que estar atento, mas entenda uma coisa, é Deus que está no controle da nossa vida. É por isso que nós temos que entregar a nossa vida para Ele e dizendo então assim para Ele: Senhor, a minha vida ela não é mais minha vida, ela passa a ser a partir de hoje a tua vida. Então, se a minha vida nem a tua vida pertence a nós mesmos, pertence porém ao Senhor Jesus, então Ele entende que a minha vida e a tua vida, sendo de responsabilidade dEle, Ele vai então fazer com que você tenha aí as bênçãos decorrentes da obediência a Ele, refiro meu as bênçãos espirituais. O fato de você buscar Deus, de você jejuar, de você orar, de você procurar ter comunhão com Deus, então Ele vai te abençoar por conta dessas coisas. Mas eu bem sei que até isso vem de Deus. A vontade de orar é o próprio Deus que coloca. Porque às vezes a gente se pega assim em momentos de nossa vida que a gente não tem vontade de orar, a gente não está tão assim, como eu posso dizer, fraco, na verdade é essa, a palavra exata é fraco na fé. Não está com aquela fé avivada, não está ali, parece que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está contigo. É uma questão de tempo para que aquela vontade de orar, de buscar Deus, ela volte novamente. Só que para isso, cabe a mim e a você ser humilde, chegar até o Senhor, se prostrando de joelho diante dele, porque nós temos que estar todo o tempo de pé, diante dos problemas, diante dos homens, diante das forças espirituais do mal, mas diante de Deus nós temos que estar de joelho, orando e buscando. E é certo que isso trata-se de humildade e reconhecimento de que Deus é o único Senhor que habita naqueles que o buscam. Sendo assim, Deus então Ele vai se sujeitar à tua oração. Que vai ser uma inversão de sujeição, porque quando você é humilde diante de Deus, então Ele
ouve a tua oração, ele atenta à tua oração. Em outras palavras, ele vai responder a tua oração pela a tua humildade. Ele reconhece e vê a tua e a minha necessidade, tá? De sermos ouvidos e atendidos por ele. É por isso que ele vai falar que ele rejeita os soberbos, porém ele dá graça aos humildes. Isso está em 1 Pedro... Cadê? 1 Pedro, ele vai estar falando 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos continuar lendo aqui em 1 Pedro 5, tá? Aí continua aqui no 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele vai falar no versículo de número 8. Sede sóbrio, ou seja, atento, fica atento, não se embriaga com as coisas desse mundo. Ele vai estar falando isso, no caso Pedro aqui, tá? Na primeira carta de Pedro 5, 8 em diante, ele vai estar falando acerca dos jovens que estavam na igreja, para que eles ficassem atentos, para que eles não se embriagassem, tá? Com as coisas desse mundo, com as coisas derivadas desse mundo, pertencentes a esse mundo, mas ficassem sóbrios, atentos, vigilantes. Vigiai, ele vai continuar falando aqui, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, na verdade nosso adversário, né? Não só dos jovens daquela época, mas principalmente dos jovens de hoje em dia, onde nós temos aí um investimento muito mais propagado, um investimento muito maior do que na época havia o diabo. Na época não existia, por exemplo, a cocaína, não existia o crack, não existia o êxtase, não existia a maconha, não existia outras drogas aí, a saber, principalmente as drogas feitas em laboratórios, que são uma das piores de todas, né? Crack, por exemplo, é um fundo de poço. Aí ele fala, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás tem todos os dias dado voltas em círculos em nossa volta, mas para que ele possa atingir a minha vida ou a sua vida, nós temos que dar brecha, não vigiando, não sendo sóbrio, não ficando atento em relação às coisas desse mundo, das concupiscências, da carne, dos olhos. Temos que estar atentos para que então não venhamos ser enganados pelas as armadilhas astutas que Satanás tem planejado e arquitetado todos os dias contra a minha vida, contra a sua vida. Independente, eu tenho 46, você que tem 20, 15, 13 anos, 14, 18, é indiferente. Ele espera para derrubar a mim e a você. Não interessa quanto tempo ele vai ter que lutar, quanto tempo ele vai ter que perseverar, quanto tempo ele vai ter que insistir para derrubar a mim e a você. E se nós não vigiarmos, não ficarmos atentos, não ficarmos sóbrios, envolvidos com as coisas desse mundo, embriagados com as concupiscências desse mundo, com os desejos desenfreados que esse mundo tem aí propagado de uma forma aí devastadora, nós, é certo, uma questão de tempo para cairmos e ele vencer. Então, a segunda carta, então Pedro vai estar falando aqui para que nós venhamos ficar sóbrios, vigilantes, atentos, como uma atalaia, ficar de olho em todo o perímetro, em volta, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos cair no mal, que é o mal do pecado, que tem o poder não só de matar, de repente, a nossa matéria, a carne, mas acima de tudo, mata a alma, e essa é a morte pior de todas, é a morte da alma, a saber, a segunda morte, que é a morte depois da carne.
Então nós temos que estar atentos para que não venhamos cair. É por isso que Tiago vai estar falando que nós devemos se assujeitar a Deus, se humilhar diante de Deus, pedir para que Deus possa guardar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, para que então venhamos resistir, para que venhamos prevalecer diante dos problemas, diante das tentações, diante de tudo aquilo que Satanás tem colocado em nossa frente, tem procurado encher os nossos olhos para que venhamos desfocar a nossa visão em direção ao reino celestial, tirar o foco do reino celestial, colocando assim então o foco no reino terreno. Muitos são os crentes, o cristão que eu falo no geral, muitos são os crentes que começam muito bem ali na fé, buscando a Deus, louvando, adorando, tendo comunhão com Deus. Mas, com o passar do tempo, ela começa a ser enganada pelas forças espirituais do mal e nem percebe. Muitas vezes, no emprego, ela começa a não ter tempo mais para buscar Deus, fala, puxa, Deus me abençoou. Eu cheguei na igreja desempregado, consegui um emprego, aí Deus me abençoou. Trabalho direto agora, de domingo a domingo, não tenho tempo para nada. Inclusive, não tenho tempo para buscar Deus. Será que foi Deus que te abençoou? Temos que filtrar. Deus jamais vai te dar uma bênção que ela possa tirar o teu tempo de buscá-lo. Não que você não possa buscar na tua casa, mas o crente que ele não busca na igreja física, me refiro eu participando de cultos ali, em comunhão com os irmãos na igreja, raramente ele vai ter aí uma vida com Deus na sua casa, buscando de madrugada, porque já está cansado, ele já está exausto. Então, queira a pessoa ou não, a igreja física, ela ajuda de certa forma, tá? Lógico, isso não são todos os casos, são exceções que eu estou falando, porque muita gente consegue ter uma vida com Deus na sua casa. Paulo, por exemplo, falando nisso, Paulo não congregava em uma igreja. Parou para analisar já? Paulo, ele vivia a maior parte do tempo dele viajando, quando não preso. Daqui para pular, transportado aqui para outra cidade, preso, ou levando a palavra de Deus, além da prisão física, aprisionado também espiritualmente, porque ele amava a prisão espiritual e sabia que era prisioneiro de Cristo. Mas também foi preso fisicamente, como a saber, por exemplo, Paulo e Silas, os dois foram presos lá encarcerados. Tá? Se você conhece a palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando, tá bom? Está lá em Atos. Mas ele estava livre, preso de uma forma física, porém livre, porque o Espírito de Deus estava dentro de Paulo. Paulo não precisava de estar dentro de uma igreja para poder receber a direção de Deus, porque Paulo era a igreja. Então qualquer cristão, qualquer crente que realmente é a igreja de Cristo, ele não precisa de repente de estar dentro de uma igreja A, B ou C, congregando lá dentro, mas isso eu volto a afirmar, são exceções, são pessoas que Deus escolheu com o propósito de levar a palavra de Deus. Tais pessoas não necessitam de estar dentro de uma igreja 24 horas para ter uma vida com Deus. No dia de hoje, por exemplo, a tal pessoa que não está dentro da igreja 24 horas, certamente ela tem o seu ministério, fazendo com que assim ela leve a palavra de Deus aonde ela vai. Ela não está numa igreja, fisicamente falando ali, mas todos os dias ela está em uma igreja diferente. Hoje ela está numa cidade, amanhã ela está em outra cidade, viajando, levando a palavra de Deus, procurando, não, na verdade ganhando, procurando ganhar almas para o reino de Deus, sendo missionário. Então, por exemplo, o trabalho de missionário. Geralmente o missionário ele não fica confinado em uma igreja, por exemplo, numa cidade, muitos anos. Ele fica viajando, levando a palavra de Deus. O missionário, geralmente, ele é a igreja está dentro dele, ele é a própria igreja, não necessitando de estar recebendo alimento, muitas vezes, de um pastor ou de um bispo, algo desse tipo. Mas para que isso venha acontecer e que nós não venhamos cair, nem eu, nem você, nem o missionário, nem o pastor, nem o obreiro, nem o membro, nós temos que nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Porque é a humilhação diante de Deus que vai fazer com que eu e você permaneça e prevaleça de pé diante dos problemas. É de joelhos diante de Deus. Porque a minha humildade
é a sua humildade, é a minha entrega, é a sua entrega que vai fazer com que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque no dia que nós nos colocarmos de pé diante de Deus, dizendo, eu sou, eu posso, então Deus não vai mais trabalhar na tua vida, já que você pode, você não precisa de Deus. Devemos reconhecer que Deus na verdade, nós somos o braço direito de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, nós não somos absolutamente nada. Nós somos servos do Senhor, e sendo servos dele, ele nos abençoa espiritualmente e também alguns fisicamente, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida aqui na terra, seja ela financeira, seja família, porque ele é Deus. Uma coisa eu bem sei, nós não temos uma vida completa aqui na terra. Se temos vida com Deus, mas muitas vezes nos falta na família alguém ser convertido. Muitos são os que têm vida com Deus e gostariam de ter um bom carro, mas não tem. Deus não o abençoou com aquilo porque sabia que de repente abençoado poderia ter problema. É melhor ter um soldado vivo e salvo do que um soldado morto e condenado ao Hades. Não vale a pena arriscar certas coisas. Mas se você lutou a tua vida toda e nunca conseguiu nada, mas você é cheio do Espírito Santo, você tem tudo e ainda não percebeu. Eu sou muito aqueles que reclamam porque não conseguem conquistar as coisas materiais, mas é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que tem dom, é uma mulher que tem dom, é uma mulher que tem levado a palavra de Deus, um homem que tem levado a palavra de Deus. Essa é a maior riqueza, é a riqueza celestial. É a que nós devemos lutar e procurar ter essa riqueza sempre, porque essa riqueza a traça não come, a ferrugem não corrói. E com certeza essa riqueza vai garantir uma vida com Deus e uma passagem ao reino celestial. E só para finalizarmos, em relação a vigiar, nós devemos permanecer vigiando, atento, para não cair. Muitas são as pessoas que de repente você conhece, está na igreja e está sendo enganada. E você percebeu que ela está sendo enganada. Porque de repente é aquele caso do trabalho que eu falei agora há pouco, né? Ela foi enganada por isso. Ou ela pode estar sendo enganada em relação a um namoro, tá? Meio que assim, não posso dizer, meio fora do relacionamento bíblico, o qual tem que ser, né? A pessoa que serve a Deus tem que procurar fazer tudo certinho para que não venha estragar o futuro, ou que venha complicar o futuro. Não estragar porque nada é irreversível, né? Mas não venha te trazer um problema lá no futuro. É melhor você evitar agora do que ter um problema mais tarde. Então, se você conhece alguém de repente que está necessitada desse vídeo, envia para ela. Pode ser que algo tão pouco que eu estou falando, algo tão assim que parece ser algo tão pequeno, mas pode ser de grande ajuda para alguém. Pode não ajudar a mim, pode não ajudar a você, porque nós temos aí de repente uma fé alicerçada. Sabemos o que queremos e acima de tudo isso, do alicerce e de sabemos o que queremos, temos a humildade de estar firmes. E Deus tem nos levantado, Deus tem nos colocado aí de pé diante dos problemas, diante do diabo, das forças espirituais do mal, para vencer. Se nós vencermos e lutarmos até o fim e vencermos, é certo que nós receberemos aí a coroa da vida, a qual Ele prometeu para aqueles que o amam. Que Deus abençoe sua vida e até quinta-feira com mais um vídeo no canal Falando com Deus. E não esqueça, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o diabo vai fugir. Quando você se sujeita a Deus, Deus te honra, Deus repreende a Satanás e você pode então continuar o caminho livre aí, em direção ao reino celestial. Deus abençoe sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus.